quero falar com você nessa noite, de forma rápida, eu prometo, sobre duas chaves para liberar o seu potencial, para ser a pessoa que Deus te criou para ser. E eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 11. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Juízes, capítulo 6, versículo 11, diz o seguinte: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abias Rita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Até aí, eu te convido a orar comigo. Pai, essa é a tua palavra. Nessa noite, fala conosco, Senhor. Ministra ao nosso coração, Pai. Ó Deus, que isso não seja uma aula, Senhor. Ó Deus, nem mesmo uma palestra, mas a própria ministração do teu Espírito em nós, semeando a boa semente da verdade, para que dê fruto, e um fruto que vai permanecer na nossa vida. É o que nós pedimos e cremos, em nome de Jesus. Quem crê comigo, dá um amém bem forte. Amém. Chaves para liberar o seu verdadeiro potencial. Se tem uma coisa que a gente precisa descobrir na nossa adolescência, ou quando a gente é jovem, e esse é um culto de jovens, posso ouvir um amém ou não? Amém. Glória a Deus. A gente precisa entender que Deus tem um plano e um propósito na nossa vida, e o Deus que começou a boa obra em nós, irá completá-lo. Nós estamos todos caminhando dia a dia para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para ser a pessoa que Deus nos criou para ser. Agora, como jovens, a gente tem muita luta. Às vezes a gente acha que a gente não é o bastante, que a gente não tem o que é necessário para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Tem gente que se acha feio, acha que nunca vai casar por causa disso. Tem gente que acha que é incapaz, que é tímido demais. Tem gente que tem muitas limitações internas e interiores que lhe impedem de viver o seu pleno potencial. Então a primeira chave que eu quero te dar essa noite, para que você comece a se desenvolver e a ser quem Deus te chamou para ser, é essa. É que você precisa descobrir a sua verdadeira identidade. Você precisa descobrir o mais cedo possível a sua verdadeira identidade. Não quem as pessoas dizem que você é. Não quem você mesmo acha que é. Mas quem Deus diz que você é. Nós vemos isso claramente na história de Gideão, como contado em Juízes capítulo 6. A Bíblia diz que esse homem estava malhando trigo no lagar, para livrar o trigo dos midianitas. Os midianitas eram um povo do deserto, e eles esperavam de uma forma muito inteligente o tempo da colheita. E quando o povo de Israel ia colher os frutos da colheita, os midianitas atacavam depressa. Eles vinham montados em camelos. Eles vinham montados, era um povo nômade do deserto, e eles atacavam o povo de Deus e roubavam tudo. Já pensou que frustrante? Você trabalhou tanto tempo, o ano, para ter uma colheita, e quando a colheita está pronta, o inimigo vem e leva tudo. Era no mínimo de dar raiva. E era o que acontecia. É a abertura da história de Gideão. E a Bíblia nos mostra não um valente guerreiro, a Bíblia nos mostra um homem escondido, malhando o trigo. Porque o trigo, vou explicar para você que faz tempo que não vai na fazenda. O trigo era malhado na superfície, a céu aberto, espalhado. Mas o Gideão, a Bíblia diz, estava malhando o trigo no lagar, no lugar de pisar a uva. Num fosso, portanto, num buraco. Por quê? Porque escondido no buraco, malhando o trigo, ele podia esticar a cabecinha e ver no horizonte se estava vindo midianita ou não. Quem está entendendo diz amém.
A Bíblia nos mostra, então, uma crise de ladrões de colheita e um homem escondido dele, escondido do problema, escondido do inimigo, com medo. Não é um guerreiro, é um covarde. Não é um libertador, é um homem que está fugindo do conflito. Mas a Bíblia nos conta que Deus aparece, um anjo, debaixo de um carvalho. E a palavra do anjo é a coisa mais interessante, para não dizer até cômica, talvez até irônica. Porque o anjo aparece e o anjo diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Que valentia! Tanto é verdade a estranheza dessa declaração de Deus, que a primeira resposta de Gideão a ela é um ai. Ele diz: ai, Senhor meu. E ele vai repetir um ai mais 2 vezes na história. Toda vez que Deus fala com ele, ele diz ai. Qualquer semelhança aí com a realidade é mera coincidência. Toda vez que Deus fala com ele, ele diz: ai, eu? Deus é contigo, homem valente. Eu ia achar que Deus estava brincando comigo. Eu estou escondido aqui, com medo dos midianitas, e a palavra de Deus é que eu sou um homem valente. Ele diz: ai, Senhor, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito das tuas promessas que nossos pais nos contaram, que eram as histórias do Egito, não é, do Êxodo? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o anjo, o Senhor, disse a ele de novo: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? O que ele diz? Ai, Senhor meu, com que eu vou livrar o povo de Israel? Ele diz: a minha família é a mais pobre na casa de Manassés, e da família mais pobre eu sou o menor. Lá em casa todo mundo é liso e eu estou pedindo emprestado para eles. Deus diz para ele: olha, eu sou contigo e tu ferirás os midianitas. Há um conflito aqui. E um conflito certamente de identidade. De como Deus, obviamente, já o via. Do potencial que Deus já enxergava nele, porque o fez. Do plano que Deus tinha para ele, porque Deus o conhecia. E da própria identidade que o homem tinha de si mesmo. E vocês não se enganem, meus amigos, minhas amigas, esse é um conflito muito comum. Daquilo que Deus tem para nós. E daquilo que a gente acha que é capaz de fazer. Deus diz para a gente assim: eu vou te levantar para ensinar as nações, eu vou te usar, eu vou fazer de você um líder na célula, você vai ganhar muita gente para Jesus. Você diz assim: ai, eu não consigo nem falar em público, eu sou tímida pra caramba, eu sou muito tímido. No colégio, na faculdade, quando tem que apresentar trabalho, me dá logo a diarreia, eu falto aula. Eu fujo de apresentação de trabalho. Eu não sei nem se eu vou conseguir formar, porque tem que apresentar o TCC. Eu não sei como é que eu vou apresentar a monografia. É um conflito daquilo que Deus diz que quer fazer na sua vida e daquilo que você acha que é capaz. E nós temos realmente muitos pensamentos limitantes ao nosso próprio respeito. O próprio Gideão fala um deles. Quando ele diz: Senhor, o Senhor me chama de homem valente, o Senhor diz que vai me usar para libertar Israel dos midianitas, mas eu venho de uma família pobre. Olha aí, eu venho de uma família muito pobre, e na minha família muito pobre, eu sou o menor. Pensa no homem lascado. Ele não é o primeiro, nem será o último na história do relacionamento com o homem e com Deus a dizer isso para o Senhor. Moisés disse isso para Deus. Quando chamado para libertar o povo do Egito, Moisés deu desculpas de que tinha a língua pesada. Paulo era um matador, um perseguidor de cristãos. Quanta gente, ao ser chamado por Deus,
ao receber de Deus um vai nessa força, vai meu campeão, minha campeã, vai libertador, eu vou te usar, eu sou contigo. Quanta gente já não respondeu para Deus, eu não, usa o irmãozinho José. Usa a irmãzinha Maria, ela é bonita, ela fala legal, usa ela. E Deus diz assim, eu quero você, corajoso. Eu estou num buraco, Senhor. Ô Senhor, eu estou no fundo do poço. Eu não tenho nada a oferecer. E eu tenho a impressão, quando você lê a Bíblia, que Deus parece sempre escolher as coisas loucas desse mundo, aquelas que não são, até para a vergonha daqueles que acham que são. Deus gosta de encontrar eu e você às vezes, escondido, e lá do lugar secreto, Ele levanta um campeão. Deus gosta de pegar aquele que pensa que não é, que não tem, que não sabe, e lá daquela falta de conhecimento, daquela inexperiência, daquela pequenez, Ele levanta para si uma campeã. A primeira chave para cumprir o seu verdadeiro potencial é, portanto, ignorar o que você pensa de si mesmo. E receber, crer, aceitar o que Deus diz de você. O que Deus declara da sua vida. Precisa haver uma mudança na mente. Precisa haver como diz Romanos 12, uma renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A renovação do entendimento. Sabe, se você acha que é tímido, deixa eu te falar uma coisa. Aí dentro de você, há um leão, há uma leoa, que Deus quer usar para rugir e ganhar muita gente para Jesus. Só precisa acreditar. Às vezes eu dou treinamento de evangelismo. Tem gente na igreja que nunca conseguiu evangelizar alguém assim, desconhecido, espontaneamente, porque tem vergonha. Mas não tem vergonha de falar de um filme da Netflix? Não tem vergonha de falar de um seriado novo? Não tem vergonha de falar mal da vida dos outros? Mas tem vergonha de falar de Jesus. Às vezes eu peguei um amigo, discípulo querido, estava chegando na igreja, ele nunca tinha evangelizado na rua. E eu disse para ele, fomos ao Reviver, a área histórica da cidade de São Luís, disse, olha, nós vamos evangelizar, beleza. Não, pastor, mas eu não tenho condição de evangelizar. Não tem condição de evangelizar? Não, pastor, eu sou muito tímido. Eu não consigo falar com as pessoas. Disse, mas como é que está falando comigo? Não, eu levo um tempo. É difícil para mim. Então, mas não tem mistério, não tem que falar nada em especial, não tem que decorar nada. Não, mas eu tenho problemas. Então tá beleza, tu vai ver como é que eu faço, só eu vou evangelizar, e aí depois a gente vê. Tá certo. Aí eu olhei um rapaz sentado numa mesa, sozinho, com uma garrafa de cerveja. Eu disse, é o cara perfeito. Ele está sozinho, está meio bêbado. Nós vamos levar ele para Jesus. Entendeu? E a regra é clara, a regra é muito simples. Boa noite, você tem que chegar dizendo boa noite, certo? Você não é mal educado, né? Também, depois de dizer boa noite, você tem que se apresentar. Ninguém gosta de conversar com desconhecido. Então você diz assim, boa noite, eu me chamo Rodrigo. Esse aqui é o fulano de tal. E nós somos lá da igreja Batista do Angelim. A gente é da juventude da igreja. Você tem que se apresentar. E a gente está aqui abordando algumas pessoas para falar do amor de Jesus. E eu quero te perguntar, porque você tem que oferecer alguma coisa. Se você não tem algum pedido de oração, se você não tem alguém doente na família, se você não precisa de alguma coisa da parte de Deus nessa noite, que a gente veio aqui só para orar por você. Todo mundo precisa de alguma coisa. Todo mundo quer alguma oração da parte de Deus, qualquer coisa. Pode ser um pastor, um evangelista ou um macumbeiro, eles vão pedir alguma coisa. É aí que a gente entra. E aí eu fiz o evangelismo rapidinho, perguntei se ele não queria aceitar Jesus naquele momento, ele disse que não tinha problema. Eu disse para ele onde a igreja ficava, ofereci o meu contato, chamei alguém, ele pegou o contato dele, enfim, ele acabou nos visitando depois. Mas logo depois eu saí para abordar mais uma pessoa. E agora era o treinamento do meu amigo, ele nem sabia. Eu já parei essa outra pessoa e disse assim, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo,
Esse aqui se chama Diego, nós somos da Igreja Batista do Angelim, e ele tem algo para falar para você. Ele tem algo para te dizer. Foi muito melhor do que eu. Às vezes, os pensamentos limitadores que a gente tem sobre nós mesmos, que a gente recebeu às vezes em casa, às vezes de amigos, às vezes na escola, nos impede de viver o que Deus nos chamou para viver e de ser quem na verdade nós somos. Eu sei que você talvez não acredite, eu era o adolescente, o jovem mais tímido que você poderia encontrar. Muito tímido. Jamais poderia estar falando aqui naquela época para vocês. Hoje eu não tenho timidez nenhuma. Eu viajo com a minha esposa, às vezes eu prego em igrejas grandes, 3.000 pessoas. Eu não sinto nada. Eu não fico nervoso. Sabe por quê? Porque o padrão de timidez na minha vida, que eu havia recebido como adolescente e jovem, não era meu. Era alguém da minha família que tinha dito que eu era muito tímido, porque eu era calado. Ou alguém na escola que tinha me tratado mal e me deixado de lado, e aquilo fez com que eu me fechasse. Mas sempre, quando Deus olhava para mim, Ele já sabia quem eu era. Porque a Bíblia diz que Ele nos conhece, porque Ele mesmo nos formou, nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Ele sabe que o Gideão escondido é o homem valente que vai libertar e derrotará os midianitas. Deus olha para você, não da maneira como você e os outros olham. Ele olha a partir de uma perspectiva eterna. Você é, portanto, quem Deus diz que você é. A primeira chave, então, para viver o seu pleno potencial, é descobrir essa identidade. Toda vez que você for dizer a si mesmo, eu sou muito fraco, não recebe isso, diga, eu sou forte, eu sou corajosa. Diga, mesmo que esteja com medo, tremendo de medo e escondida, mesmo que pareça mentira, minta para a sua autoidentidade, porque para aquilo que Deus diz, essa é a verdade. Eu tenho coragem, eu sou um homem bom, um homem justo, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou aquilo que Deus me criou para ser, eu conquistarei aquilo que Deus me prometeu, eu viverei para ver a mão de Deus agindo na terra dos viventes. Eu cumprirei todos os propósitos dele na minha vida. Eu serei usado de Deus. Essa é uma chave incrível. Segundo, e a Bíblia tem várias chaves para cumprir o nosso pleno potencial, está num salmo que o meu pai sempre lia para mim, à medida que eu crescia, e é o primeiro salmo da Bíblia, salmo de número 1, se você tem sua Bíblia aí, abre comigo, vamos ler junto. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. A segunda chave para cumprir o seu pleno potencial é decidir cedo o seu caminho. O título desse salmo é Os Justos e os Injustos, os justos e os ímpios. A Bíblia faz essas duas categorias de pessoa. Na Bíblia existem os nascidos uma vez e os nascidos duas vezes, não é isso? Todo mundo nasceu uma vez, mas Jesus diz a Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Então, duas categorias de pessoa, quem nasceu do nascimento natural da mãe, e a Bíblia diz que é um outro tipo de pessoa nasceu duas vezes, da água e do Espírito.
A Bíblia fala do justo e do ímpio, do homem que decide viver uma vida reta e do homem e da mulher que vive a partir de suas próprias convicções, da sua maneira, independente da opinião de Deus, do relacionamento com Deus. E o quanto antes jovem você escolhe o seu caminho, melhor. Meu pai sempre dizia isso. Ele dizia: Rodrigo, o homem, ele, claro que se aplica à mulher, mas ele dizia a mim, era o homem que escolhe cedo o seu destino e a ele se dedica, vai ter sucesso. Isso vale tanto para a vida com Deus, quanto para qualquer outra coisa. Cedo eu preciso descobrir quem eu sou e o que eu quero. Quem eu quero ser, o que eu quero alcançar em Deus. O tipo de pessoa, o tipo de vida que eu quero ter. Como jovem, muita gente nos oferece muita coisa. Eu estudei tinha a parte dos amigos meus fumava maconha. Eu já sentei do lado de gente fumando maconha, rolando baseado. Quer dar um trago? Não, eu tinha até medo. Eu não. Eu nunca gostei de beber nem nada, eu sempre tinha medo de perder o controle. Eu vi alguns amigos bêbados, o pessoal queria ficar nu. Ou brigar com alguém, fazer loucura, não é verdade? Você está doido, eu não quero perder o controle. Desde cedo eu sempre decidi o tipo de pessoa que eu queria ser, o que eu queria para a minha vida. A Bíblia diz que isso é um caminho de justiça. E ele faz a diferenciação do justo e do injusto. É engraçado que ele diz um monte de coisa do justo, mas do injusto ele diz assim: é como palha que o vento leva. Como palha que o vento leva. Talvez você tenha amigos e amigas de 16, 17, 20, 25 anos, completamente perdidos, como a palha que o vento leva. Verdade ou mentira? Verdade. Trabalho com jovens há 15 anos. Tem gente que se olha assim e diz assim: está como a palha que o vento leva, não é? Uma semana está na igreja, oh aleluia. Na outra está na choperia. Desce daí, seu gordo, desce, para não dizer outra coisa. Você levou foi gaia, não foi asa para voar. Mas o que houve com o irmão, rapaz? Ele está ficando doido. Que loucura, uma semana ele está com Deus, a outra com capeta. Um dia ele é roqueiro, um dia ele é regueiro, um dia ele é tecnobrega, calypso total. Todo dia é uma tribo, todo dia é uma coisa. É uma crise de identidade absurda que não acaba nunca. Quem sabe do que eu estou falando diz misericórdia. Um dia ele ama Jesus, ele é Jesus Cop. No outro dia ele está com capeta, capeta cop. Eu não entendo. Sabe, isso revela tanto uma falta de identidade quanto uma falta de definição de destino. E deixa eu te ensinar uma coisa, não é algo emocional, é algo racional. Em Romanos capítulo 12, a Bíblia diz que nós devemos apresentar o nosso corpo ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é um culto racional, é da razão. Eu preciso perceber o que é bom para mim e o que me faz mal. Nós como jovens, e eu me incluo aí de saliente, que eu já tenho 36 anos, mas outro dia eu estava aí como vocês. A tendência é que sejamos muito emocionais. Emoção total. Aí eu estou aqui, eu choro em Jesus, em Jesus. Aí a gente faz um amigo, uma amiga diferente, aí nos convide para ir para boate, para não sei para onde, para aparelhagem no Pará. Tem que contextualizar, né, compadre? É verdade. Aí, o que acontece? Aí você é emocional, aí vai também, entendeu? Está se movendo por quê? Pela emoção. E quem se move pela emoção não tem destino. É como a palha que o vento sopra. Cedo, defina o que você quer para a sua vida. Cedo, defina de forma racional o tipo de vida que você quer levar. Coloque os seus olhos em Jesus, autor e consumador da sua fé, e caminhe em direção a Ele. O mundo para trás, a cruz à nossa frente. Esse é o caminho do justo. A Bíblia diz que ele é feliz, porque não anda no conselho dos ímpios.
cuidado com quem você se aconselha. Ah, amiga, meu pai está terrível, tudo mais. Aí você olha para a amiga que você está dizendo isso, completamente louca. Vocês já tiveram amigo doido? Eu já tive uns 6. Doido assim, nível psicopata mesmo. Serial killer. Aí a gente está pedindo conselho. O que eu faço, amiga, com meu pai? Eu quero conselho bom, conselho bacana. Ah, amiga, negócio de pai é tudo chato. Não liga para pai não, você vai morrer qualquer hora dessa de infarto. Isso é loucura. É tipo a pessoa que quer se separar e pede conselho às vezes para amiga divorciada. Acabou de divorciar a amiga. Ela está querendo alguém no time dela para compartilhar. Ô amiga, meu marido está me dando tanto trabalho, o que tu acha? Larga dele mesmo, homem não presta, fica comigo. Nós vamos fazer um time de divorciados aqui. Eu sei que existe personal trainer gordinho, eu sei que existe. Mas eu não peço conselho. Você pode até pedir, não tem problema, eu não peço. O personal trainer está lá gordinho. E aí, como é que eu perco peso? Espera aí que eu vou te ensinar. Inclusive, eu já tive um personal trainer, ele estava muito gordinho. Eu disse para ele, eu vou te demitir, cara. Não pode, tem que ter exemplo. Cuidado com o que você anda. A Bíblia diz que isso é o conselho do ímpio. Sabe o que o ímpio vai te dizer, jovem? Pô, não tem nada a ver, pode beber, cara. Não pode ficar bêbado, mas beber pode. Jesus bebia vinho. Tranquilo, pode beber, tranquilo. Pode beber aí, não tem problema. É só social. Na hora que tu botar o primeiro gole de álcool na boca, ele vai dizer, olha aí, o crente bebeu. Tá. Vamos lá, amigo, vamos lá, vai ser tranquilo, vai ser legal. Vou contar uma história para vocês, rapidamente. Eu estou cronometrando o culto, não se preocupem. Está aqui, está cronometrado. Mas só se vocês não contarem para ninguém essa história. Vocês prometem segredo? Nós vamos queimar a fita depois. Uma vez meu pai viajou, e aí me convidaram para ir para uma festa da escola, né? Sabe que terceiro ano, segundo ano tem muita festa, né? O pessoal está levantando dinheiro para fazer a festa de final de ano e tal. Pai, vamos fazer uma festa. Meu colégio era o Pitágoras, em São Luís. Cara, colégio terrível, não me processem, mas foi terrível a escola. Que eu vinha do Colégio Batista, fui para a escola Pitágoras, que era outra vibe, outro pessoal, né? O Colégio Batista era cristão. Eu fiquei lá do jardim até o primeiro ano. Fui fazer segundo e terceiro ano no Pitágoras. Era só maluco o Pitágoras. Aí ia ter uma festa, chamava Pitbull, Pit de Pitágoras, entendeu? Eu disse, não, vamos para a festa e tal. Papai viajando, ó. Não, não tem nada a ver, é só uma festa. Ia nascer na Tucanos. Era a boate da cidade e tal. Não, vai ser lá na Tucanos, tem ingresso e tudo mais, ser tranquilo e tal. Aí tinha uma menina que eu estava gostando mais ou menos dela no colégio, tudo. Eu disse, poxa, ela vai estar lá, é uma chance do amor acontecer, não é verdade? Então vamos lá, né? Vamos para a festa. Aí eu fui, mas com medo, porque sempre sabendo que aquele não era o nosso lugar. Porque quando a gente anda com Jesus, a gente pode até pisar um pouquinho fora, mas o alarme está aceso, não é verdade? O alarme está aceso, você sabe que vai dar errado. O cara do mundo, ele sai a vida inteira, não dá nada. O crente, ele põe o pé um pouquinho no mundo, ele é atropelado por uma Scania. É assim que acontece. Aí o cara chegou, meu amigo foi me buscar, entendeu? Meu amigo foi me buscar em casa, pô, vamos pra festa, Rodrigo, vou te buscar. Eu disse, pô, papai tá viajando, é perfeito, vamos, vou voltar cedo, não vou beber e tal, só vou lá ver se eu encontro a garota. Aí entrei no carro. E aí ele foi pegar outras pessoas, porque o problema dos nossos amigos é que eles têm outros amigos. E aí esse pessoal que eu não conhecia entrou no carro, e eu de boa lá atrás, eles falam, ele vai estar lá e tal. Não, a galera vai estar lá. Não, eu vou matar ele e tal, eu vou matar ele. E eu só atrás, pensando, cara, vai dar... Rapaz, não é possível. Não é possível. Aí eu caladão, porque eu não conhecia ninguém no carro, só um motorista. Mas não vai matar ele como? Não tem nada aí e tal. Não, tem um revólver lá no Vinhais para a gente pegar.
revólver no Vinhais. Vamos pegar o revólver no Vinhais. Eu disse, rapaz, que besteira, vamos direto. Não, vamos pegar o revólver. Vamos pegar o revólver. Ele disse, pronto. Minha primeira saída, eu vou ser cúmplice de um assassinato. Pararam numa casa lá, não sei se pegaram o revólver, também não vi nada, quero deixar isso claro para a polícia que está me assistindo na internet. Não vi nada, não sei de nada. Mas fiquei lá. Aí cheguei, nem entrei no lugar. Eles desceram, entraram na festa, eu fiquei na porta no cachorro-quente, com medo. Eu disse, eu não vou entrar aí, aí não é meu lugar. Deus já estava me dizendo, na hora que eu estava saindo de casa, aí não é meu lugar, não pertence ao lugar, vou comer cachorro-quente. Vou ficar aqui, porque eu estou num negócio, numa vibe de azar tão grande, que se eu entrar, eu vou levar o tiro. Vou morrer lá dentro. A Bíblia diz que isso é o conselho dos ímpios e o caminho dos pecadores. Dá errado, irmão. Não se detém no caminho dos pecadores. Não é nosso lugar. Se a gente vai cumprir o nosso pleno potencial em Deus, a gente tem que saber para onde a gente está indo. Outra coisa, se alguém está indo em outra direção, deixa aí, o seu destino é outro. Ah, mas todo mundo está... Lembra da sua mãe? Você não é todo mundo. A Bíblia ainda diz que ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é interessante apontar é que roda de escarnecedor nem sempre é roda de pecador. Porque o que faz uma roda de escarnecedor ser uma roda de escarnecedor? É o assunto. Se tem um monte de crente escarnecendo, é roda de escarnecedor. Mas se tem um monte de pecador falando coisa boa, você pode sentar lá com eles, porque Jesus fazia isso. É o ambiente, é o assunto. Quem está entendendo diz amém. Amém. Perfeito. A Bíblia diz, mas o prazer dele está em Deus. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que dá no tempo certo o fruto. A folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Segunda chave desses vários conselhos desse velho pastor de jovens é que a gente precisa saber o nosso caminho. E descobrindo o nosso caminho, a gente é como uma árvore que está plantada junto das águas. Que delícia! A gente conhece bem isso, lá no Maranhão. Aqui no Pará, então, você sabe, essas águas ribeirinhas, ao lado dos riachos que cortam a região. Árvores imensas, frondosas, elas metem suas raízes lá dentro do rio, e ficam bebendo de canudinho. No tempo certo, o fruto vem. A folha nunca seca. A Bíblia diz que o homem justo, então, que sabe para onde vai, tudo o que ele fizer, prosperará. Mas o ímpio é palha que o vento sopra. Você sabia, eu conheço amigos meus da época de colégio, hoje eles têm 36, 35 anos. Continuam sem construir nada, continuam sem ter nada, continuam soprados como palha. Não é isso que eu quero para você. Eu quero que você seja uma mangueirona do lado do rio, de raiz profunda, de fruto no tempo certo, de folhagem sempre verde, prosperando todo o tempo. Esse é o homem, essa é a mulher que vai alcançar o seu destino em Deus. O segredo é permanecer. O salmista Davi, ele diz, lá no Salmo 63, versículo 8, Senhor, a minha alma te segue de perto. A minha alma te segue de perto. Eu não me desvio nem para a esquerda nem para a direita. Eu estou num caminho. É o que eu quero da minha vida. Quando eu era criança, tinha uma música que dizia assim, caminhando eu vou para Canaã. Cara, ninguém conhece, Hudson. Quando eu vou, só a gente, Hudson. Para Canaã. Aí tinha uma hora que dizia assim, se você não vai, não me impeça de ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Nessa hora que dizia assim, se você não vai, a gente dava tchau para os irmãos. Assim, se você não vai,
não me impeça de ir. A filosofia realmente é essa. Nós estamos caminhando em uma direção. E se algo ou alguém quer nos atrapalhar, ficará para trás. O nosso destino é certo. Os nossos irmãos dos primeiros séculos da igreja, antes de serem chamados de cristãos, pequenos cristos, eles eram conhecidos como os do caminho. Por quê? Vou te explicar. Você pode ver isso na carta de 1 Pedro. A carta de 1 Pedro foi escrita aos crentes da dispersão. Veio uma perseguição muito grande sobre a igreja de Jerusalém, e eles se espalharam pelo mundo antigo, para todo lugar. Pedro diz para eles na carta: eu falo a vocês como a peregrinos e forasteiros, os do caminho, sempre no caminho. Eu profetizo na sua vida, meu irmão, minha irmã, você jovem moço e rapaz, que você nunca vai tirar o seu pezinho do caminho, que você nunca vai acreditar nas mentiras do diabo, e às vezes nas mentiras que você mesmo conta sobre você, mas você vai ouvir e vai receber a sua identidade da parte de Deus. Seus pés no caminho sempre. Você vai ser conhecido como o do caminho, e você vai certamente alcançar a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus, o centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai viver toda a vontade de Deus para a sua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Então dá um glória a Deus bem forte. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar junto. Eu quero orar com você e por você. Feche os seus olhos. Curva a sua fronte. Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor não nos deixa esquecer quem nós somos. E quando nós dizemos ai, o Senhor diz nada de ai. Você é um homem valente. Você é uma mulher escolhida, corajosa, preparada, separada para viver as minhas promessas. Deus, quando nos escondemos, é o Senhor quem nos tira do esconderijo e nos apresenta no campo de batalha. Obrigado, Senhor, porque a nossa identidade vem de Ti, não das pessoas, não da sociedade, não do que disseram de nós, não do que falaram ao nosso respeito, mas de Ti, Senhor. Pai amado, Senhor, obrigado, porque nós escolhemos nessa noite alcançar o nosso chamado, viver, Pai, para os Teus propósitos para a nossa vida. Ó Deus, nós queremos decidir hoje, cedo, o nosso destino. Ó Deus, e o nome do nosso destino é Jesus. O nosso destino, Pai, é viver para a Tua glória. Ó Deus, nós não queremos ser soprados como a palha, e ano após ano viver espalhados, confusos, perdidos. Não, Senhor, nós já decidimos, já não há volta atrás. Nós nascemos para viver para a Tua glória. Eu abençoo cada jovem aqui nessa noite, cada moça, cada rapaz, cada jovem solteiro, Pai, Te servindo, cada moça solteira, Pai, aprendendo contigo. Ó Deus, cada um casado já, aqueles que estão tendo seus filhos, ó Deus, iniciando na vida adulta, ajuda-nos, Senhor. Toma nossas mãos e nos guia, Pai, até a Tua presença. Sê conosco todo o tempo, Pai. Nós não queremos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas seguir firmes no caminho e na promessa, crendo que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. O Deus que começou a obra será fiel para completá-la. Essa é a nossa declaração profética nessa noite, e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você crê nisso? Então dá a sua melhor salva de palmas para Ele. Glória a Deus.